Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje venho contar para vocês um caso de tentativa de ataque terrorista aqui no Brasil. O caso do sequestro do voo VASP 375, que aconteceu em setembro de 1988, ou seja, 13 anos antes do atentado terrorista de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. E sim, os dois casos aconteceram em setembro. Gente do céu, as coincidências assim, fico até, sei lá, setembro. Setembro chove? Não. Setembro venta? Não. Setembro em pânico? Aparentemente sim. Meu Deus, as piadinhas de tio que eu não me aguento, né? Gente, esse caso foi indicado pelas crimezeiras @TatiZarpelau, @Ni_Firmiano e @Cristiane Frantini. Muito obrigada pela sugestão, foi uma pesquisa muito interessante de fazer e eu acabei conhecendo aí, pelo meio do caminho, alguém que realmente dá pra chamar de herói. E eu já conto mais disso pra vocês. Mas antes, queria apresentar a Aurelo para quem tá chegando no Café com Crime agora. Quem é crimezeiro de verdade já começou a escutar o podcast por lá para ajudar a Dona Café aqui. A Aurelo é a única plataforma de áudio que paga os podcasters por play e é gratuita para os ouvintes. Ou seja, é tudo de bom, né? Além disso, quem quer apoiar o podcast financeiramente também pode ir lá pela Aurelo, que acaba funcionando como uma plataforma de financiamento coletivo também. Ao apoiar com R$5, você ganha acesso a conteúdos exclusivos. Essa semana mesmo saiu um episódio sobre 3 assassinas em série brasileiras, bem Lady Killers. Apoiando acima de R$10, você entra para o grupo de WhatsApp dos crimezeiros. E ainda tem outras categorias e outras vantagens e mimos para você. Então é só conferir na página escute.orelo.audio/Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio para quem quer virar um crimezeiro oficial do Café com Crime. E muito obrigada a todos que apoiam. O café só tá de pé, gente, por causa de vocês. Valeu demais. E com o meu coração cheio de gratidão, bora começar do começo? No dia 29 de setembro de 1988, um homem desembarcou de um ônibus no aeroporto de Confins, Minas Gerais. Ele foi até o balcão da VASP e comprou uma passagem de ida para o Rio de Janeiro. Naquela época, não exigiam a apresentação de um documento de identidade, olha que loucura. Mas mesmo assim, ele informou o seu nome correto ao atendente: Raimundo Nonato Alves da Conceição, o que eu achei bem surpreendente. O Raimundo então se dirigiu ao saguão do aeroporto para aguardar o embarque. Os outros passageiros que aguardavam no saguão também iam embarcar no voo VASP 375. Eram homens engravatados, empresários, bem diferentes do Raimundo. Entre eles estava o diretor da Companhia Vale do Rio Doce, o presidente da Açominas, o diretor da Kawasaki Steel, o diretor do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o diretor da Mitsubishi do Brasil, além de alguns estrangeiros alemães e japoneses. Enquanto esperava, Raimundo chamou a atenção desses passageiros. Ele carregava consigo uma mochila, que ele mantinha sempre na frente, sobre a barriga. E ele agarrava essa mochila, ele estava abraçando ali com força, como se fosse algo muito valioso, como se tivesse medo de que alguém pudesse tirar a mochila dele do nada. Ah, e vale ressaltar que naquela época, uma coisa que acontecia em alguns aeroportos, mas que hoje é inconcebível, é que não era feita a revista das bagagens. A galera só entrava, carregando o que quer que seja, sem se identificar, era a casa da mãe Joana, né? Se a bagagem de mão do Raimundo tivesse passado no raio-x, o aparelho teria detectado um revólver e caixas de munição. Mas ali, no aeroporto de Confins, não tinha essa máquina, e Raimundo sabia disso.
O voo 375 se originava em Porto Velho, parava em Cuiabá, Goiânia, Brasília e, na última etapa da viagem, cumpria a ponte aérea Belo Horizonte-Rio de Janeiro. Ao pousar no aeroporto de Confins, 37 passageiros desembarcaram em Belo Horizonte. O avião foi então reabastecido. Um tripulante extra, o piloto Gilberto Reni, subiu as escadas do Boeing e foi ao cockpit se apresentar ao comandante Fernando Murilo de Lima e Silva, de 41 anos. Só então que percebeu que o copiloto era Salvador Evangelista, um antigo colega de quarto dele. Isso mesmo, o Renier e o Vangelis, como era chamado pelos amigos íntimos, eles eram tipo irmãos. Eles tinham quase a mesma idade, o Renier tinha 33 e o Vangelis tinha 34. Os dois se conheceram na base aérea de Natal, quando voaram na FAB, e saíram juntos para voar na VASP. E foi então que montaram um apartamento em São Paulo, no qual moraram por 2 anos. Ao ver o amigo, o Vangelis, que era o copiloto ali daquele voo 375, ele logo convidou o Renier para fazer o voo ali na cabine do piloto mesmo, ali no jump seat, né? Que é um banco de armário que fica logo atrás da poltrona dos pilotos. O comandante Murilo, ele não se opôs, afinal ele também era muito amigo do Vangelis e tinha uma simpatia grande ali por Renier. O Murilo e o Vangelis, né, o piloto e o copiloto, eles voavam juntos há um tempo já ali na VASP, fazendo essa rota, e quando eles não estavam no trabalho, eles frequentavam a casa um do outro no Rio de Janeiro. Por isso, o Renier sentou ali no jump seat e os pilotos se prepararam para uma viagem agradável, onde eles teriam a oportunidade ali de pôr o papo em dia entre amigos. Enquanto esse reencontro inesperado acontecia na cabine do piloto, os passageiros embarcavam no avião. No total, foram 98 passageiros, além dos comissários Ângela Maria Barroso, Ronaldo Dias e Valente, e o chefe de equipe José Pinho. O Raimundo Nonato entrou no avião e escolheu o lugar na terceira fileira, a poltrona 3C do corredor. Em vez de pôr a mochila no bagageiro, como de costume, o Raimundo a manteve firme em seu colo. Alguns passageiros, estranhando isso, chegaram a pensar que talvez o homem fosse um garimpeiro vindo de Porto Velho ou Cuiabá e que devia estar trazendo diamantes. Quem dera, né? Senhoras e senhores, bom dia. O comandante Murilo e sua tripulação apresentam-lhes as boas-vindas a bordo do Boeing 737-300. Este é o voo 375, com destino ao Galeão, Rio de Janeiro. São 10 horas e 52 minutos, com previsão de aterrissagem às 11 horas e 57 minutos. Pedimos a sua atenção para a demonstração do nosso equipamento de emergência. A VASP agradece a preferência e desejam a todos uma boa viagem. O avião decolou. O comandante Murilo colocou os comandos no piloto automático, chamou um comissário e pediu almoço. Como o voo era curto, mal terminaram de comer, o avião já se aproximava de Barra do Piraí. Então, o comandante pediu ao SINDACTA, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, pediu a eles autorização para iniciar a descida. E foi aqui que a paz do voo foi para o saco. Ao perceber que o avião começava a descer, o Raimundo se levantou do seu assento, na fila 3, e se dirigiu à porta do cockpit. Ele tentou abrir a porta com a mão esquerda, enquanto a mão direita estava dentro da mochila, já ali empunhada no revólver. O comissário Dias achou que o passageiro quisesse ir ao banheiro e tinha ali se confundido com as portas e resolveu avisar ele. Mas Raimundo fingiu que não ouviu e continuou girando a porta da maçaneta do cockpit. O comissário alertou que o passageiro não podia entrar no cockpit e meio que elevou o tom da voz dele para fazer isso. E aí, o Dias é surpreendido pelo passageiro, que sacou o revólver da mochila e disparou quase que a queima-roupa na sua direção. O Dias teve tempo apenas de jogar as caixinhas de lanche que ele estava preparando para cima e desviar a cabeça para a esquerda. Mesmo assim, a bala raspou o lado direito do seu rosto e varou a sua orelha. A bala se alojou na parede de pressurização da aeronave. Na cabine de comando,
Murilo foi o único que percebeu que aquilo tinha sido um tiro de revólver. O Renê, o tripulante extra, achou que tiro, naquele momento, naquele lugar, era algo muito improvável, não fazia sentido, né? Afinal, quem que leva uma arma para um avião? O Murilo, entretanto, não quis saber e ordenou que ele travasse a porta do cockpit. O Renê obedeceu e aproveitou para olhar pelo olho mágico para ver o que estava acontecendo do outro lado. Só então que ele se assustou de verdade. Ele viu Raimundo com a arma na mão do outro lado da porta. O comissário Dias se jogou no chão e se escondeu atrás das poltronas, com a mão na orelha toda ensanguentada. Quando ele recuperou o seu fôlego, ele gritou para os passageiros, abre aspas, "Se abaixem todos, tem um louco a bordo", fecha aspas. Raimundo começou a atirar contra a porta do cockpit, tentando arrombá-la. Deu 5 tiros e esgotou a carga do tambor. Sem que ninguém ousasse fazer nada, recarregou rápida e habilmente a arma e voltou a disparar contra a porta. Detalhe que naquela época a porta do cockpit não era blindada como hoje. Trancados no interior do cockpit, os pilotos ouviram um tiro após o outro e os buracos começaram a arrombar a porta, mostrando que o pistoleiro estava atirando em volta da fechadura, tentando abrir a porta. Algumas balas foram parar no painel de instrumentos. Uma espatifou a tela do radar meteorológico. Outra destruiu o monitor do CDU, que é um equipamento eletrônico de navegação. O comandante Murilo sentou meio de lado no braço esquerdo da cadeira de comando, tentando fugir da linha de tiro, e só por isso que ele não foi atingido por uma bala que varou o encosto da poltrona. Vangelis se abaixou, se encolhendo num canto do lado direito. Quando Renê se ergueu do jump seat para sair do alcance ali dos tiros, uma bala acertou a sua perna direita. Percebendo que a vida deles estava em jogo e o passageiro não ia parar de atirar até a porta se abrir, o Murilo mandou Renê abrir a porta do cockpit. Quando a porta se escancarou, Raimundo entrou e, sem perder tempo, gritou para o comandante: "Vamos para Brasília!" e apontou a arma para a cabeça do aviador. Virando para os passageiros, Raimundo Nonato falou alto o suficiente para que todos o escutassem. Abre aspas. "Isto é um sequestro. Se todo mundo ficar quieto no lugar, ninguém sairá ferido. Eu não tenho nada contra vocês." Fecha aspas. Antes do sequestro do voo da VASP 375 virar notícia, o que passava nos jornais eram os Jogos Olímpicos em Seul. Os atletas brasileiros estavam alcançando boas posições e até algumas medalhas. O clima era bom. Sabe como é, né? A gente acaba até esquecendo de todas as merdas que estão acontecendo no país quando tá passando os Jogos Olímpicos, né? A gente acabou de passar por isso e sabe bem como é. E assim, eu sei que tá todo mundo de saco cheio, né, de política principalmente, porque, né, olha o que a gente tá vivendo hoje, mas lá em 1988, o brasileiro tava na merda. Tinha acabado de passar por 2 planos econômicos fracassados, né, o Cruzado e o Bresser, e por isso o presidente da época, o José Sarney, estava num momento crítico da sua história. O seu índice de popularidade batia recorde negativo a cada mês. A inflação acumulada do ano era de 400%. E para setembro, aquele mês, a estimativa do índice era de 24%. Eu me lembro que nessa época os meus pais contavam que quando iam no mercado, eles tinham que correr contra as maquininhas de remarcação de preço. De tanto que subia e mudava o valor de tudo em questão de horas, o mercado estava sempre remarcando e retiquetando os valores das coisas ali dentro. Então eu sempre ouvi meus pais falarem isso e eu achava o cúmulo do absurdo, né? E como se não bastasse a inflação, o desemprego também estava altíssimo. E é nesse contexto do Brasil que vivia Raimundo Nonato Alves da Conceição. Aos 28 anos, ele era um homem solteiro, educado, de pouca conversa. Ele nasceu no Maranhão, em Vitorino Freira, filho de pais muito pobres. Ele não fumava, não bebia, dormia cedo, não dizia palavrão. Era o típico cara pacato, sossegadão, que não chamava atenção de ninguém.
Raimundo era tratorista de profissão, ele trabalhava em obras e ele não tinha um endereço fixo. Entre um emprego e outro, ele se hospedava na Pensão Paulista, no centro de Belo Horizonte. Como ele era um cara muito eficiente, responsável e trabalhador, o Raimundo sempre arrumava serviço muito rápido. Por 2 vezes, ele chegou a trabalhar no Iraque em obras da construtora Mendes Júnior. E de lá ele trouxe uma foto em que ele aparecia tendo no fundo uma placa que indicava que Bagdá estava a 240 quilômetros de distância. Ao regressar da sua segunda viagem ao Oriente Médio, ele descobriu que um dos seus 7 irmãos, o Antônio, de 25 anos, estava morando em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Desde então, quando ele não estava num acampamento de obra ou na pensão à espera de ser selecionado para um próximo emprego, por uma outra empreiteira, o Raimundo ia sempre visitar o irmão, onde ele também tinha primos e sobrinhos. Nessas ocasiões, nesses eventos familiares, o Raimundo fazia questão de mostrar que estava bem de vida. Ele falava das suas viagens, dava conselhos aos parentes sobre jogo, bebida, falava sobre a importância de poupar dinheiro, de ser uma pessoa correta. Eram momentos que ele curtia muito, que ele se sentia bem e importante. Até que, no segundo semestre de 1988, a vida de Raimundo foi ladeira abaixo, sem que ele pudesse fazer nada a respeito. Ele foi demitido de uma obra por ter se desentendido com um engenheiro, e os empregos, mesmo para uma pessoa qualificada como ele, estavam muito difíceis por causa da recessão. Para piorar as coisas, as empreiteiras estavam pagando a tratoristas como ele apenas 170 cruzados por hora. Isso representava só 34 centavos de dólar. Conta que o Raimundo fazia porque lá no Iraque ele ganhava em dólar. E a pensão que ele morava, por sinal, custava 3 dólares, ou 1.200 cruzados. Tipo, não dava, gente, a conta não fechava. E com isso, o seu saldo na poupança começou a se esgotar. Sem casa própria e sem querer viver de favor no irmão, que ele só gostava de visitar quando podia levar presentes para os sobrinhos e mostrar que ele estava bem de vida, o Raimundo começou a procurar culpados por essa fase difícil, complicada que ele estava passando. E quem ele elegeu para isso foi o presidente da República, José Sarney, o seu conterrâneo lá do Maranhão. Sim, para ele, o Sarney, a inflação e a corrupção que cercava o governo eram os culpados pela sua vida na miséria. Decidido, o Raimundo Nonato planejou se vingar pessoalmente do presidente, mesmo que a vingança custasse a própria vida. No dia 8 de agosto, Raimundo viajou para o Rio de Janeiro pela ponte aérea para estudar a execução do plano que ele tinha em mente. Ao embarcar em Confins, ele percebeu que não passou por nenhum tipo de revista de bagagem. Do Rio, ele voltou de ônibus para Belo Horizonte. 2 semanas depois, inverteu o processo. Foi de ônibus para o Rio de Janeiro e retornou de avião. E ele verificou assim que no aeroporto do Galeão, as bagagens de mão dos passageiros eram submetidas a revistas por intermédio de aparelhos ali de raio-x. Ou seja, para ele embarcar no Galeão não era uma alternativa. A terceira tentativa se deu no dia 10 de setembro. Mano, por pouco não foi 11 de setembro, hein? Ô, data, é perto demais, eu fico chocada com essas coincidências. Mas enfim, no dia 10 de setembro ele foi de avião e voltou de ônibus. E aí ele confirmou o que ele tinha observado na primeira viagem, que no aeroporto de Confins, realmente nem as bagagens nem os passageiros eram submetidos a detectores de metais. As 3 viagens tinham consumido ali o pouquinho que ele tinha das suas economias. Agora ele só tinha em conta o suficiente para uma passagem aérea de ida. Para ele, era tudo ou nada. No dia 29 de setembro de 1988, o Raimundo Nonato acordou muito cedo, arrumou sua mochila, pondo dentro dela algumas peças de roupa, um álbum de fotografias, incluindo aquelas do Iraque, um maço de cartas, revistas pornográficas, uma caderneta de anotações e diversos documentos.
Haviam também fotografias de aviões de vários tipos de companhias e o recibo da compra de um revólver calibre 32 e uma caixa de munição. O revólver e as balas também estavam dentro da mochila. No mesmo dia, a tripulação do voo VASP 375 acordou às 3h45 da manhã. Seguiram na Kombi da VASP para o aeroporto de Cuiabá, onde o Boeing chegaria de Porto Velho. Na Kombi estava o comandante Murilo. Ele era um aviador dos mais experientes. Ele veio da Academia de Força Aérea, onde tirou seu brevet em 1968. E em 20 anos de aviação, ele voou em monomotores de treinamento, pequenos bimotores, Douglas DC-3, turbohélices e finalmente o Boeing 737-200 e o 737-300. O seu currículo profissional registrava 19 mil horas de voo. Ao seu lado viajava Vangelis. Paulista, criado em Curitiba, trabalhava na VASP havia quase 6 anos. Ele tinha 3 paixões: a aviação, o rádio. Aliás, nos dias de folga dele, ele era locutor da Rádio Imprensa no Rio de Janeiro, onde ele usava o pseudônimo de Francisco Salvador. A sua terceira paixão era uma filha de 5 anos de idade. Em Belo Horizonte, o piloto Gilberto Reni ia de carro com sua mulher, a Samira, de Lagoa Santa, onde eles moravam, para o Aeroporto Internacional de Confins, na capital mineira. O Reni, ele iria pegar o 375 como tripulante extra para o Rio de Janeiro. Ele tinha finalmente saído da função de copiloto do 737 e ele ia passar por um período de instrução para comando. Então, depois desse treinamento, que já estava ali na sua fase final, ele poderia ser chamado de comandante de 737. Naquela quinta-feira, ele voaria do Rio de Janeiro para Recife com um instrutor. E além desse orgulho, ele tinha outro, uma filha de 2 anos. No dia 29 de setembro de 88, às 10h03 da manhã, o VASP 375 aterrissou em Confins, já com Murilo e Vangelis na cabine do piloto. Entrariam a bordo René e Raimundo. Horas depois, todos esses homens estarão cara a cara. Raimundo do cockpit, apontando a arma para Murilo, Vangelis e René. Vamos para Brasília! Vamos para Brasília! Esse era o pedido do sequestrador Raimundo Nonato. Na cabeça do comandante Murilo só se passava uma pergunta, né? Por que diabos alguém sequestraria um avião entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro para ir para Brasília? Mas ele não estava em posição de questionar nada, apenas obedecer. Fingindo que pilotava normalmente, ele levou disfarçadamente a mão aos controles do transponder, que é um aparelho que informa a localização e a identificação do avião aos controles de terra, né? As torres de controle. Ali ele gira um botão que registra no instrumento o número 7500. Esse é o código universal de sequestro. Assim, ele não precisou dizer, em momento algum, em voz alta, que estava sendo sequestrado. O Sindacta soube imediatamente. Cumprindo a instrução que recebeu de Raimundo, o Murilo mudou a rota do voo para Brasília. Ao mesmo tempo, ele negociava a saída da cabine do tripulante extra, o Gilberto Renier, que estava ferido com um tiro na perna. Ele estava sangrando muito. E o Raimundo acabou aceitando o pedido, mas apontando a arma para o Renier a todo momento, até ele passar para fora do cockpit. Em seguida, um controlador de Brasília chamou o 375 pela rádio, pois ele constatou ali na sua tela de radar que o voo tinha se alterado de curso. E apesar do comandante ter dado o aviso do 7500, era tão raro ter um sequestro no Brasil que o cara lá resolveu ligar só para realmente confirmar. Assim, o operador do Sindacta pediu ao VASP 375 que confirmasse sua mudança de rota. Só que para poder responder, o copiloto Salvador Evangelista, ele se abaixou para pegar o seu microfone.
Mas assim que ele ensaiou o primeiro movimento de que ia se abaixar, o Raimundo Nonato encostou o revólver na sua cabeça e atirou. O Vangelis tombou sobre o manche, morto. Esse momento, o próprio comandante Murilo conta em entrevista que ele deu para o canal Asa. Eu vou pôr aqui para vocês. O negócio foi o seguinte: quando ele matou o Vangelis, as lágrimas corriam direto. Aí eu comecei a pensar, falei assim, olha, eu tenho 100 e poucos passageiros aí atrás. Eu não posso perder a cabeça. Eu tenho que manter o equilíbrio. Então, parece que me deu uma aliviada. E eu comecei a agir pensando mais no equilíbrio. A primeira reação do comandante foi instintiva e estritamente profissional. Ele segurou o seu próprio manche para evitar que o piloto automático se desarmasse, porque como o corpo do copiloto estava em cima do manche dele, isso podia acontecer. O Fernando Murilo não gritou, mas lágrimas escorreram pelos seus olhos ao ver o amigo morto ao seu lado. Ao questionar por que o sequestrador havia feito aquilo, o Raimundo respondeu que ele ia tentar alguma coisa, talvez pegar uma arma ali embaixo. O Murilo continua insistindo que ele fez uma grande merda ao matar o copiloto, que era pai de uma filha de 5 anos, mas Raimundo não queria ouvir nada sobre Vangelis e apontou o cano do revólver na cabeça do piloto. Murilo não disse mais nada e passou a cuidar estritamente da pilotagem do avião, que era o que ele sabia fazer de melhor. Ele tinha certeza de que, depois do alarme do sequestro que ele deu, o Sindacta estava acompanhando e estava ouvindo ele atentamente. E de alguma forma ele tinha que informar sobre o Vangelis. E como ele estava com o microfone na boca, né, porque estava preso ao fone de ouvido, ele apertou um botão no manche que ligava esse microfone e, falando pelo lado da boca ali, ele murmurou para o centro: "Ele matou o meu copiloto." A notícia escalou rapidamente a cadeia de comando. O VASP foi sequestrado pouco antes de pousar no Rio de Janeiro, o copiloto foi assassinado e as telas de radar mostravam que a aeronave voava ao rumo norte em direção à capital federal. Em Brasília, a Polícia Federal foi informada de que um sequestrador matou um piloto em pleno voo e que o avião se dirigia para lá. Imediatamente, todos os agentes disponíveis foram postos em alerta. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada. Soldados da aeronáutica tomaram posição em locais estratégicos do aeroporto. Um caça Mirage foi aprontado às pressas e decolou em 4 minutos para interceptar o Boeing. Em meio a tudo isso, surgiu mais uma complicação: combustível. O comandante Fernando Murilo tinha dúvidas se tinha querosene suficiente para chegar a Brasília. Pelos seus cálculos mentais, talvez não desse, pois ele estava fazendo uma rota muito mais longa do que o planejado, isso mesmo contando com a reserva de emergência. Ele tentou explicar isso para o Raimundo, mas o sequestrador não se impressionou com a informação e insistiu de que, de qualquer forma, não importa o que, eles tinham que chegar a Brasília. E então, o comandante faz a pergunta de R$1 milhão. O que deveria fazer ao chegar a Brasília? O Raimundo respondeu, abre aspas, "Nós vamos para cima do Palácio do Planalto. Nós vamos jogar o avião no Palácio do Planalto." Fecha aspas. A nova ordem pegou Murilo de surpresa. Antes, ele achava que Raimundo era um louco varrido, mas agora ele tinha certeza. E com essa certeza veio outra, a de que todos a bordo iriam morrer. A notícia do sequestro do voo VASP 375 tinha chegado aos principais jornais do Brasil. No Jornal Nacional, Cid Moreira anunciava o caso para todos os brasileiros, incluindo Fernando, de 14 anos, que era filho do comandante Fernando Murilo. Ele ficou sabendo da situação do pai pela voz de Cid Moreira, que,
pra mim, é eternamente a voz do cara que leu a Bíblia. O Cid Moreira lendo a Bíblia é muito bom. Parece a voz de Deus, assim, de tão grave e profunda que ela é. Enfim, mas em 1988, o Cid estava na bancada do Jornal Nacional, anunciando a tragédia. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. O sequestrador matou a tiros durante o voo o copiloto do avião, Salvador Evangelista. 2 outros tripulantes também foram feridos. Informou também que o objetivo do sequestrador era ir até Brasília e jogar o avião em cima de um prédio público, o que demonstra que ele é um doente mental. No Palácio do Planalto, o presidente José Sarney foi avisado do incidente durante uma reunião. Mas ele não sabia e nem tinha como ele saber que a intenção do sequestrador era despejar o Boeing na cabeça dele, né? Isso só o comandante Murilo sabia por enquanto. Por isso, enquanto o VASP 375 estava orbitando ao redor de Brasília, o presidente José Sarney permaneceu no seu gabinete. Ou seja, se o plano do Raimundo desse certo, ele realmente ia acertar o avião em cheio no Sarney. No Aeroporto Internacional de Brasília, o mínimo que a gente pode falar é que estava reinando caos. Viaturas da polícia corriam de lá para cá pelas pistas de taxiamento, 6 ambulâncias haviam sido postas de prontidão, carros do corpo de bombeiro se posicionavam junto às cabeceiras da pista principal. O pátio foi ocupado por policiais e o terraço por jornalistas. Logo, os repórteres na sacada enxergaram voando muito alto o avião sequestrado e o Mirage estava seguindo. Murilo viu quando o caça passou à sua esquerda uns 100 metros abaixo, depois o perdeu de vista. E aí veio aquela dúvida, né? Será que vão abater o meu avião? Mas era melhor não pensar nisso. Finalmente, o comandante viu surgir Brasília, mas não estava conseguindo enxergar o aeroporto. Tinha uma nuvem logo acima da cidade. E aí, o comandante teve uma brilhante ideia. Vou deixar ele mesmo contar para vocês. E estou indo para Brasília. Chegou em cima de Brasília, estava quase que cavoque, tinha uma nuvem, 2, só aí. Eu estou vendo a posição da nuvem, então eu, para conseguir alguma coisa, tapear ele, eu fui chegando para a esquerda, a minha rota, para poder encaixar a nuvem em cima de Brasília. Sobrepor a nuvem em cima de Brasília, que é para ele não ver Brasília, e ao mesmo tempo eu teria uma desculpa para não pousar lá. Aí quando chegou em cima de Brasília, eu estou avisando ele, olha, Brasília está fechado, não dá para ver Brasília. Pensa num cara que pensou rápido. Mano, se escondeu numa nuvem para parecer que realmente as condições meteorológicas eram desfavoráveis para um pouso e que nem dava para ver o Palácio do Planalto. Então, né, como que ele ia jogar o avião lá? Não dava para ver onde estava? Não, gente, sério, palmas, tá de parabéns esse piloto. Ele manteve a calma e ainda conseguiu ser criativo assim, sob pressão, fazendo ali o maior teatrinho para enganar o sequestrador. É bom demais. Nisso, o Raimundo desiste da ideia de Brasília e pede para irem até Goiânia. Só que o Murilo não tinha certeza se dava para chegar até Goiânia por conta do combustível, né? De Brasília até lá eram 20 minutos de voo. E ao explicar isso para o sequestrador, ele aceitou irem para Anápolis, que era metade da distância. Pela primeira vez no dia, o Murilo suspirou aliviado. Ele conseguiu evitar Brasília e também uma pane seca, já que depois de jogar um avião no Planalto, a pior coisa que podia acontecer era o avião cair por falta de combustível. Passados alguns minutos, do cockpit já era possível ver a pista de Anápolis. Mas antes de poder se preparar para o pouso, Raimundo muda de ideia. Com o revólver na cabeça do comandante, pede para ir para Goiânia.
O comandante deve ter tido vontade de gritar, né? Se ele continuasse a se sujeitar à vontade do sequestrador, ele teria uma pane seca, falta de combustível. Se ele forçasse o pouso em Anápolis, talvez levasse um tiro. E querendo deixar a situação clara para o Sindacta, lá em Brasília, Murilo informou o sequestrador, só que mantendo o microfone aberto para a torre poder ouvir. Abre aspas. Só estou com 2.800 libras. Minha autonomia é de 15 minutos. Fecha aspas. No seu fone de ouvido, ele recebeu o retorno. Recebeu o ciente da Sindacta. Eles tinham ouvido. Passado alguns minutos, ele avisou novamente que agora tinha apenas 1.800 libras. E para um Boeing 737-300 que tinha capacidade para 50.000 libras de combustível, com apenas 1.800 era como se fosse um carro com 2 litros no tanque. Nesse momento, Murilo deu início a uma aproximação para o aeroporto Santa Genoveva, lá em Goiânia. Mas, de novo, na boca do gol, Raimundo muda de ideia. Ele encosta a arma na cabeça do comandante e diz que quer ir para São Paulo. E aí o Murilo já estava emputecido e falou: meu amigo, você tá me tirando? Eu não tenho combustível nem para aterrissar aqui. Vai acabar a qualquer momento. Mas o Raimundo não quis saber. Ele estava reiterando que queria ir para São Paulo. E com isso, o comandante Murilo concluiu que o homem iria matá-lo com um tiro, assim como fez com Vangelis, se ele recusasse ir para São Paulo. Só que ele se tocou de uma outra coisa. O sequestrador nunca ia deixar ele pousar o avião. Se ele não tomasse uma atitude radical e imediata, podia pôr de lado qualquer esperança de salvar os seus passageiros. As luzes das bombas de combustível começaram a piscar. Os 4 tanques do VASP-375 estavam quase secos. Como a gente já percebeu, o comandante Murilo é criativo e consegue se manter calmo sob pressão. Então, ao ver ali o alerta de que o combustível realmente chegava ao fim, fez o que sabia fazer de melhor: pilotar um avião como ninguém. Mas dessa vez não ia pilotar com segurança. Ia pilotar para derrubar o sequestrador. Ele decidiu virar o Boeing de ponta cabeça, executando o que na aviação se chama de tunô. O seu plano era fazer com que Raimundo se desequilibrasse, batesse a cabeça e largasse a arma. Assim daria tempo dele pousar em Goiânia enquanto o sequestrador estivesse desarmado. Mesmo que os motores se apagassem durante a manobra por falta de combustível, ele teria condições de ir até a pista em um voo planado, uma vez que ele se encontrava alto a 10.000 pés. Cara, imagina o comandante fazendo todos esses cálculos com uma arma apontada na cabeça. Eu mal consigo calcular 15% de desconto quando tô na loja comprando uma brusinha, sabe? É assim, admirável. Só que assim, né? Ele não podia simplesmente dar a louca totalmente e virar o avião de ponta cabeça, porque tinha mais 100 pessoas no voo e ele não queria machucar os passageiros. Então, ele acendeu e apagou repetidamente os avisos de apertar os cintos para não pegar ninguém totalmente desprevenido. E tudo isso sem o Raimundo notar. Agora, vamos falar sobre essa manobra, o tunô. Esse é um procedimento até que comum num avião militar de treinamento ou de caça, coisa que o Murilo já tinha pilotado e já tinha experiência em executar. Mas ninguém jamais tinha executado essa manobra em um Boeing 737, que é um puta avião enorme, totalmente diferente. Tipo, basicamente ele ia fazer um giro completo com a aeronave em torno do seu próprio eixo. Diziam que era impossível, mas na atual situação, ele tinha que tentar. E ele não perdeu nem mais um segundo. Ele levou o manche à frente, torcendo para a esquerda, e logo o chão surgiu na janela da esquerda e o céu apareceu na janela da direita, coisa que Murilo só conseguia ver por trás do cadáver do copiloto, que sim, ainda estava ali, assombrando o comandante. A cidade de Goiânia surgiu na parte superior do para-brisa.
O giro foi mantido até que o VASP voltou à sua posição inicial, aparentemente intacto, mas para o ódio do comandante, o Raimundo continuava de pé. Bicho ruim não cai, né? Ele tinha se agarrado na cortina do cockpit com a mão esquerda e com a mão direita ele ainda segurava o revólver, ele nem soltou a arma. Mano, o avião de ponta cabeça e o cara não soltou a arma para se agarrar em nada, só se agarrou com uma mão só. O Murilo não parou para pensar nem para destilar a raiva dele. Ele viu que a velocidade tinha caído muito por causa do tunô e que o motor esquerdo tinha parado de vez por falta de combustível. Ele decidiu então executar um parafuso. Agora, vamos lá. O que é um parafuso? Se o tunô já foi uma manobra violenta, o parafuso era uma manobra devastadora. O avião ele perde a sustentação e ele cai de bico girando as asas como um peão, ou parafuso, né? Tá aí o motivo do nome. E assim, o VASP 375 mergulhou sobre a cidade de Goiânia, as asas em rodopio, e o rolê foi tão bruto que o Murilo chegou a temer que as asas fossem se soltar do avião. Na cabine de passageiros estava pura gritaria e todo mundo estava com o filme da vida passando ali diante dos olhos, achando que ia morrer. Era uma queda assim, quase gravidade zero, sabe? O pior de tudo foi que o comandante, quando estava tentando desfazer o parafuso e nivelar as asas novamente, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Cara, ele só voltou a ter o controle de novo do avião na terceira tentativa de endireitar tudo. É desespero puro. E graças a Deus, dessa vez, o bicho ruim caiu. O Raimundo foi nocauteado e caiu pro lado de fora do cockpit. René, o tripulante extra, foi um dos primeiros a ver Raimundo caído. Ele tentou correr para deter o cara enquanto ele estava ali no chão desarmado, mas foi aí que ele percebeu que, na verdade, o tiro que ele levou na perna tinha quebrado a perna dele. Ele não conseguia andar. Então ele começou a gritar, peguem ele, peguem ele. Mas foi tarde demais. O Raimundo recuperou a pose e pegou a arma. E aí, logo foi apontando novamente para o piloto. Mas ele percebeu que alguns passageiros realmente tinham se levantado, seguindo as ordens do René, e estavam indo para cima dele. Então ele decidiu apontar o revólver para os passageiros. E aí, né, todos pararam e voltaram aos seus lugares. Por sorte, ou para quem acredita em Deus ou em qualquer entidade aí, por milagre, o VASP 375 se encontrava na altitude de tráfego e de frente para a pista do aeroporto Santa Genoveva, isso depois de todos esses rodopios e manobras. O comandante Murilo foi para o pouso, aproveitando que Raimundo estava distraído com os passageiros lá no fundo. Ao tocar na pista, a turbina da direita se apagou, por absoluta falta de combustível. Mas deu tempo, o comandante tinha pousado o avião. Sobre esse momento, o livro Caixa Preta, de Ivan Santana, relata o seguinte, abre aspas. Fernando Murilo de Lima e Silva acabara de praticar uma façanha que iria entrar para os anais da aviação. Executara um tunô com um Boeing, fato sem precedentes, emendara a manobra com um parafuso, também inédito, e completara a sequência pousando o avião. Fê-lo sem copiloto, sabendo que a qualquer momento poderia levar um tiro, e que talvez o motor abortasse sua tentativa por simples falta de combustível. O comandante olhou para o companheiro morto e sentiu que viera dele a força que encontrara para pousar o Boeing em meio a tantas dificuldades. Fecha aspas. Eram 2h15 da tarde. Desde a decolagem em Belo Horizonte, o VASP 375 esteve no ar durante 3 horas e 23 minutos. Com o avião em solo, as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto se iniciam, com intermediação do comandante Murilo. A polícia ocupou toda a área onde o Boeing se encontrava numa das extremidades da pista. A primeira coisa que Raimundo pediu na negociação foi para reabastecer o avião, para que assim ele pudesse voar para Brasília.
Mas antes de transmitir esse pedido, o comandante Murilo exigiu que o corpo de Vangelis fosse removido do cockpit. O Raimundo foi meio hesitante, mas acabou concordando. Uma escada foi colocada junto da porta principal do Boeing para desembarcar o morto e também os feridos, com permissão de Raimundo. Detalhe que durante esse tempo todo tinha um médico a bordo, mas ele estava cagando tanto de medo que não se manifestou em momento algum para ajudar os feridos que estavam a bordo. Quando a porta do avião se abriu, uma equipe da TV Globo filmou toda a cena e a transmitiu ao vivo para todo o país. A porta do avião foi aberta agora, às 2:55 da tarde. E a impressão que se tem aqui, bem distante, é que existe um corpo no pé da escada do avião. Agora parece que tem uma outra pessoa chegando até onde está o corpo desta pessoa, que pode ser o do copiloto que levou um tiro na cabeça. A movimentação continua na porta do avião, ela foi novamente fechada agora e parece que existem duas pessoas fazendo sinais. À distância não dá pra gente identificar bem o que está acontecendo. Agora sim, parece que tem um corpo sendo carregado por duas pessoas. Neste momento, a pessoa que foi retirada do avião, que parece ferida, está sendo carregada numa maca e a ambulância já está ali, à espera para receber a pessoa que foi ferida. A ambulância conduziu os feridos e a vítima fatal para o Hospital Santa Genoveva, próximo dali. Em seguida, Raimundo mandou que a escada fosse retirada da porta do avião para que ninguém saísse ou entrasse. Às 3 da tarde, pousou um bandeirante da FAB, lotado de agentes da Polícia Federal. As negociações prosseguiram, sempre através de Murilo. O sequestrador até chegou a concordar em se render, mas só o faria em Brasília. Só que assim, né? Isso não ia acontecer. As autoridades aeronáuticas já tinham decidido que o avião, em hipótese alguma, seria liberado para decolar novamente. O próprio presidente da República, o José Sarney, foi ouvido a respeito e concordou que nenhuma negociação fosse feita sobre esse ponto. Ao ver que o seu pedido de reabastecimento não ia rolar, o Raimundo solicitou então um caça. Tipo, o cara queria um caça, né? Não quer mais nada. O Murilo achou um absurdo, mas transmitiu o pedido lá para a torre. E depois de muita conversa, o Raimundo consentiu que, em vez de um caça, lhe fornecessem um bandeirante. Às 4:30 da tarde, chegou ao aeroporto o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Romeu Tuma. Ele desembarcou de um bandeirante e mandou dizer ao sequestrador que, naquele avião, ele poderia voar para Brasília e acertar as suas contas com o governo. O plano do delegado era o de, obviamente, neutralizar o sequestrador na hora da troca de aviões. Já era noite quando finalmente o Raimundo Nonato concordou com essa troca. O bandeirante se aproximou, mas antes de trocar de aeronave, o Raimundo decidiu que levaria o comandante Murilo e 2 comissários, o Valente e a Ângela, com ele até o bandeirante. Ele exigiu que os 3 se agrupassem em torno dele, formando ali uma espécie de escudo humano para ele se movimentar entre os 2 aviões. O bandeirante foi estacionado ao lado do Boeing e ele era uma armadilha, para ser bem clara. E é uma armadilha preparada pela polícia para eliminar o sequestrador. Ele estava sem a porta e sem escada. E no seu interior, na parte traseira, tinha um plástico preto que era uma espécie de cortina com pequenos furos, por trás da qual um atirador de elite estava com uma pistola preparadinho esperando o Raimundo. O plano era que, sem a escada, o Raimundo ia ter que usar as 2 mãos para se puxar para cima do avião, um momento que ele ficaria extremamente vulnerável a um ataque. Ao chegar ao lado do bandeirante, o Raimundo, por ser muito baixinho e não ter exatamente a escada,
ele não conseguiu entrar no avião, então ele precisou de ajuda. O comandante Murilo formou ali com as mãos uma concha, né, um calço para Raimundo subir no avião, deu pezinho ali para o sequestrador. E o plano de Murilo era que assim que o Raimundo estivesse dentro do avião, ele ia sair correndo. Mas aí uma cagada acontece. O atirador de elite, que estava dentro do Bandeirante, puxou o gatilho prematuramente. O Raimundo nem tinha se erguido para dentro do avião ainda quando ele atirou. E acabou que a bala passou mais perto de acertar Murilo na cabeça do que acertar o Raimundo. Com o susto, o Murilo solta o calço que ele tinha feito ali e Raimundo cai no chão. Com raiva por ter sido traído pelo comandante, pela polícia, por todos, pelo Brasil, o Raimundo começa a atirar no comandante. O Murilo foi atingido na sua perna esquerda. A sorte foi que, ao ouvir os tiros de Raimundo, os policiais e os soldados começaram um pesado tiroteio para cima do Raimundo, o que possibilitou que Murilo fugisse. O sequestrador foi atingido 3 vezes, nenhum deles mortal. Aliás, um dos tiros foi na bunda. Gente, mais um tiro na bunda. Eu não sabia que era tão comum assim, né? Eu sempre imagino que o tiro pega na perna, no braço, nas costas, enfim, né? A gente sempre vê em filme mais esses locais. Mas na bunda tá sendo novidade, né? E tá aparecendo até com frequência aqui no podcast. O sequestrador do Silvio Santos, o Fernando Dutra, levou um tiro na bunda. Um dos irmãos Naves também levou um tiro na bunda. E teve mais, eu não lembro de cabeça agora, mas virou festa, né? Tá aparecendo direto. Mas enfim, enquanto o Raimundo era baleado, ele não parou de atirar na direção do comandante Murilo, que estava fugindo em zigue-zague ali com um tiro na perna. Ele estava tentando chegar até o Boeing. E ele conseguiu. Ele subiu as escadas do 737 e, vendo que estava sozinho, fechou a porta. Enquanto isso, os comissários Ângela e Valente tinham se escondido num matagal ao lado da pista. Entre o Bandeirante e o Boeing, Raimundo estava deitado de bruços no asfalto da pista. Um soldado encostava a ponta de um fuzil em sua nuca e dizia que se ele se mexesse, iria atirar. Depois de checar e ter certeza absoluta de que não tinha mais nenhum perigo, o comandante Murilo voltou a abrir a porta traseira do Boeing. Valente e Ângela, os comissários, puderam retornar, seguidos de diversos agentes da Polícia Federal. O interior da aeronave era agora palco de uma grande comemoração. Os passageiros puderam desembarcar, sãos e salvos. O comandante Murilo foi levado para o Hospital Santa Genoveva, onde o comissário Ronaldo Dias e o tripulante extra, o Gilberto Renier, estavam se recuperando ali dos seus ferimentos. O Raimundo foi encaminhado para o mesmo hospital. Um boletim médico, divulgado às 8h30 da noite daquele dia, da quinta-feira, revelou que o Raimundo recebeu 3 tiros, mas que a sua pressão arterial e os outros sinais vitais estavam normais. Ele passou por uma cirurgia e se recuperou bem. Ao acordar dos sedativos, o Raimundo Nonato admitiu que havia feito uma grande loucura e começou a chorar. Ele disse aos médicos e policiais que sequestrou o avião em protesto contra o presidente José Sarney, pois ele não prendia os corruptos e nem acabava com a inflação. No domingo, depois de ter passado por tratamento que o estabilizou por completo, um delegado e um escrivão da Polícia Federal tomaram o primeiro depoimento de Raimundo Nonato. E essa foi a última coisa que o homem fez ainda em vida. Quando tudo indicava que ele seria transferido para uma prisão para aguardar julgamento, Raimundo morreu em seu leito de hospital. A morte foi tão misteriosa e inesperada que os médicos do Santa Genoveva e os legistas de Goiânia se recusaram a fornecer um atestado de óbito. Pelos corredores do hospital, a fofoca já tinha se espalhado de que Raimundo tinha sido assassinado pela própria polícia com uma injeção letal. Foi preciso que a Polícia Federal convocasse às pressas o legista da Unicamp, o professor Fortunato Badan Palhares.
Na época, Badan Palhares era um profissional dos mais conceituados. Ele era conhecido como o acadêmico que anos antes tinha identificado a ossada do nazista Josef Mengele. Então, quando ele atestou que o sequestrador do voo VASP 375, o assassino de um copiloto, morreu de um quadro infeccioso por ser portador de anemia falciforme, uma doença congênita, todo mundo aceitou. Ninguém questionou. Mas, muitos anos depois, Badan Palhares se envolveu com diversas autópsias controversas, inclusive a do PC Farias em Alagoas. Vários de seus laudos foram contestados. E em meio ao tanto de polêmicas que se meteu, ninguém se lembrou de reavaliar o caso de Goiânia para pôr em dúvida a legitimidade do laudo cadavérico de Raimundo Nonato Alves da Conceição. Algumas semanas após o sequestro do VASP 375, o comandante Murilo foi condecorado com a Medalha do Mérito Aeronáutico. Contudo, nunca recebeu qualquer palavra de agradecimento do presidente Sarney, que ficou calado acerca do sequestro. O comandante disse em entrevista sobre Sarney, abre aspas, "Ele nunca me dirigiu a palavra, nunca me agradeceu. Mas eu não tenho mágoa. Estou tranquilo com minha consciência e sei que fiz o meu papel." Fecha aspas. Gente, esse cara se tornou o meu herói. Eu só tô triste de ter conhecido sobre ele agora, em 2021, porque ele acabou falecendo em agosto do ano passado, aos 76 anos de idade. Ele estava aposentado em Búzios, continuou voando mesmo depois desse evento traumático pelo qual ele passou, e aliás chegou até a fazer a mesma rota de Porto Velho, Cuiabá, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Acho que falei na ordem certa. Ele fez esse trajeto de novo numa Nice. E sabe mais? O que é bem chocante? Até hoje, as manobras que o piloto Murilo efetuou naquele dia 29 de setembro de 88 não são reconhecidas pela Boeing como sendo possíveis. Eles afirmam, aliás, categoricamente que é impossível fazer aquilo em um Boeing 737. O cara, literalmente, fez o impossível para salvar o voo, os passageiros e ele mesmo. Triste ele não ter conseguido salvar o copiloto e amigo dele, o Salvador Evangelista, mas tudo que ele podia fazer, ele fez. Cara, só pensa nisso. Em apenas um dia, o comandante Murilo viu o amigo pessoal morrer com um tiro na frente dele e se fingiu de pleno, chorando por dentro, mas manteve a egípcia para não surtar o sequestrador. Depois, ele enrolou o sequestrador, escondendo Brasília nas nuvens, literalmente. A manobra mais criativa aqui que eu já vi. Depois, ele fez 2 manobras acrobáticas num avião grande, que teoricamente é impossível de fazer. E depois, ele ainda tomou um tiro na perna e saiu correndo em zigue-zague. Tipo, gente, tudo isso no mesmo dia. É sério, gente. Que homem. Agora, que raios aconteceu com o Raimundo, né? Esse é um questionamento que infelizmente vai ficar como um mistério não solucionado. Amanhã, quinta-feira, eu vou colocar as imagens desse caso lá no Instagram, o @cafécomcrime. Então, se você ainda não segue, vai lá, segue, curte as fotos e deixa o seu comentário. Até quarta-feira que vem e até lá, não virem terroristas para tentar acabar com a corrupção e a inflação. Eu sei que é tentador, mas de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, escrito e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes de informação utilizadas foram livro Caixa Preta, de Ivan Santana, reportagem do Jornal Nacional, entrevista com o comandante Murilo para o canal ASA, Aviation, Space and ATC, do capitão Robert Zwerdling.